E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Esse podcast em que um cientista ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência e não a ciência sobre a Bíblia. A Bíblia que tem a história correta sobre as nossas origens, origem da vida, da terra, do universo. A única testemunha ocular da formação, da criação, da estruturação do universo, o nosso grande Deus. Ele que fez o universo e inspirou Moisés a relatar em Gênesis e outros escritores da Bíblia, a relatar detalhes sobre a criação do universo e toda a estruturação desse universo. A Bíblia dá, inclusive, a ordem em que tudo foi criado. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No quarto dia, Deus cria, estrutura, forma as estrelas e todos os astros do universo. Galáxias, cometas, asteroides, o nosso grande Deus. E nesse podcast, o 146, o título é esse: Os Exoplanetas e a Bíblia. Você tem ouvido por aí? A NASA está sempre anunciando: extra, 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 achamos outra Terra. Será que isso é verdade? Olha, em Isaías 45:18 está assim escrito: pois assim diz o Senhor, que criou os céus. Quem criou os céus está aqui falando. Ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Veja que versículo sensacional, mais uma grande verdade da palavra de Deus, mais uma goleada da Bíblia. Aqui está dito claramente que Deus estabeleceu, Deus moldou, Deus fez a terra para ser habitada e não para estar vazia. Por quê? Porque os outros planetas, sim, Deus não os fez para serem habitados, os fez para o louvor da sua glória. Em Salmos 115:16 também lemos: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Deu a ele, a mim, a você. Mais uma grande verdade da palavra de Deus declarada em Salmos 115:16. Os céus são os céus do Senhor, para o louvor da sua glória. Então Deus fez os planetas para que refletissem a glória de Deus. As estrelas, as galáxias, todas coloridas, com diferentes composições. Mas o que sabemos hoje pela ciência? Nenhum desses outros planetas, nenhuma dessas outras galáxias foram feitas para conter vida, para serem habitadas, apenas a Terra. Em Isaías 66:1 também está escrito assim: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés, a base para os meus pés. É como uma cadeira do papai, aquela que às vezes a gente pensa comprar para o nosso pai no Dia dos Pais. Uma cadeira para que ele se sente, e você também tem ali um suporte, uma base, um banquinho para que seu pai possa descansar os seus pés. Essa é a analogia que a Bíblia também faz em Isaías 66:1, sobre o céu, todo o universo, todos os outros astros, estrelas, galáxias, asteroides, cometas, para o louvor, para o trono de Deus, decorar esse trono de Deus. Mas a terra é aquela terra que ele nos deu de presente, que ele fez para ser habitada.
Em 7 de abril de 2014, eu comento sobre essa reportagem no meu livro, O Fomos Planejados, que você pode encontrar na Coval Press, Coval com K. Em 7 de abril de 2014, Salvador Nogueira, que se auto-intitula O Mensageiro Sideral, publicou uma reportagem com um título assim extremamente eufórico. O título dessa reportagem era esse: Momento histórico, encontramos outra terra no universo. Nossa, será? Será que de fato a Bíblia foi então agora refutada? Outra terra habitável? Sim, a gente foi olhar, eu fui olhar a reportagem. O planeta era o Kepler 186f. Um pouco mais à frente, uma cientista da NASA, Elisa Vargas, deu também uma entrevista à revista Veja sobre essa descoberta desse planeta, desse exoplaneta, que Salvador Nogueira já anunciou como uma outra terra, extra, achamos outra. E ela disse assim: olha, encontramos o Kepler 186f. Agora, encontrar vida nesses planetas é uma questão de tempo. Eu coloquei no meu Face, na época, no meu Facebook. Uma questão de tempo, sim, Elisa. Talvez 2 ou 3 eternidades. Ou seja, jamais encontraremos outro planeta como a Terra, jamais encontraremos um planeta habitado. Por quê? Porque a Bíblia declara, é um decreto do nosso grande Deus, celestial, divino. A Terra, ele a fez para ser habitada. Os outros planetas, para a sua glória, estarão, portanto, vazios. O que aconteceu com o Kepler 186f? Fomos investigar e ele estava ali numa mera posição próxima a uma estrela que talvez tivesse água nas suas 3 fases. Será que descobrimos essa condição? Não. Sequer confirmou-se que o planeta de fato teria água líquida, por exemplo. E hoje nós sabemos que para um planeta ser habitável, como a Bíblia disse, são necessárias inúmeras condições, um ajuste finíssimo. Não é só estar próximo o suficiente de uma estrela para que a água possa estar nesse planeta líquida. Aonde há água, há vida? Não. Aonde há vida, há água. Mas nós precisamos muito mais. A gente precisa de uma camada protetora de ozônio para filtrar a radiação, talvez ultravioleta dessa estrela. Nós precisamos de uma estrela estável que não exploda como o Sol, a mais estável de todas as estrelas do universo. Precisamos de uma estrela que emita a radiação certa. Precisamos de N condições. Bom, depois do Kepler 186f, até hoje, mais de 5.000 exoplanetas foram descobertos pela NASA com seus telescópios. Recentemente, o James Webb, o novo telescópio da NASA, apontou as suas lentes para mais um desses exoplanetas. Vários deles, inclusive, o James Webb está investigando. Um que rodeava uma estrela chamada de TRAPPIST. E o que percebemos nesse exoplaneta? Não tem atmosfera, sequer atmosfera. A temperatura média, talvez, na sua superfície seja de 230 graus Celsius. Absolutamente impossível qualquer tipo de vida, pelo menos a vida que nós conhecemos, baseada em água, proteínas, bioquímica, que provavelmente deva ser a única forma de você ter uma vida viável nesse universo, poderia sobreviver lá. Mais de 5.000 exoplanetas, todos eles incompatíveis com a vida. Aqui eu farei uma previsão, então, baseada na palavra de Deus. Jamais encontraremos outro planeta como a Terra.
A estatística me permite também fazer essa afirmação, porque qual é a probabilidade de um planeta ter mais de 1.200 condições únicas que só a Terra tem? É zero. Então a ciência me permite fazer essa previsão. A Bíblia, em Isaías 45:18, ele estabeleceu a Terra, a formou para ser habitada. Também me permite fazer essa previsão. Estou prevendo, então, que jamais encontraremos. A NASA está perdendo tempo fazendo prospecções. Aponte as lentes para o início do universo. Vamos mostrar que, de fato, ele foi feito pronto. Os exoplanetas e a Bíblia. A Bíblia afirma que a Terra é única, a única que Deus estabeleceu para ser habitada. Mais uma grande verdade científica da Palavra de Deus. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.